A Terra pode ser considerada um ímã gigantesco. O magnetismo terrestre é atribuído a enormes correntes elétricas que circulam no núcleo do planeta, que é constituído de ferro e níquel no estado líquido devido às altas temperaturas. Por convenção, chamamos de polo norte da agulha magnética aquele que aponta para a região próxima do polo norte geográfico. Entretanto, como sabemos, polos de mesmo nome se repelem e de nomes contrários se atraem. Então, podemos concluir que, se a agulha magnética aponta para uma região próxima do polo norte geográfico, é porque nessa região existe um polo sul magnético. A mesma agulha aponta o seu polo sul magnético para uma região próxima do polo sul geográfico. Logo, nas proximidades do polo sul geográfico, existe o polo norte magnético. Em vários locais da Terra, os polos norte geográfico e sul magnético têm seus sentidos coincidentes. Na maioria dos lugares, entretanto, forma-se um ângulo entre a direção do norte geográfico ou norte verdadeiro e a direção indicada pela bússola. Este ângulo entre as direções do polo norte geográfico e do polo sul magnético é chamado de declinação magnética. Essa declinação é representada em mapas. É importante notar que esse tipo de mapa é datado, pois a localização dos polos magnéticos se altera com o tempo. As linhas mostram a declinação magnética média. Numa escala maior, representando regiões menores, elas podem ter traçados muito irregulares, por causa das condições geológicas da região. Nas proximidades das jazidas de ferro, por exemplo, o sentido do campo magnético terrestre é fortemente alterado. Uma das razões pela qual o campo magnético da Terra é tão importante para, além de ter ajudado os navegadores portugueses a não perderem o norte, é porque serve de escudo ao vento solar que fustiga a Terra e todo o sistema solar. Se a Terra não possuísse campo magnético, seria constantemente bombardeada partículas com carga elétrica provenientes do Sol, o que poderia ter consequências nefastas para a vida. No entanto, uma partícula com carga elétrica que encontra um campo magnético sofre uma força que a desvia da sua direção inicial. Os raios cósmicos são também o perigo para a instrumentação eletrônica que se encontra no espaço. Os impactos dos núcleos fortemente ionizados dos raios cósmicos podem fazer com que os bits binários armazenados nas memórias dos computadores troquem de valor, ou podem gerar falhas nos pequenos circuitos existentes dentro do microchips. Felizmente, para aqueles que vivem na superfície da Terra, a maior parte dessas partículas carregadas são desviadas para longe pelo campo magnético terrestre. Algumas delas ficam presentes nas regiões mais externas do campo magnético da Terra, formando o cinturão de radiação de Van Allen. Os cinturões de radiação de Van Allen consistem de dois anéis ao redor da Terra na forma de roscas. A maior parte das partículas eletrizadas presas no cinturão, prótons e elétrons, provenientes vieram do Sol. As tempestades solares lançam partículas carregadas para fora do Sol em profusão, muitas das quais passam perto da Terra e são capturadas pelo seu campo magnético. Essas partículas capturadas descrevem então trajetórias em espiras análogas a um saca-rolha, ao redor das linhas de campo magnético terrestre, e vão de um polo a outro, bem acima da atmosfera. Perturbações no campo magnético terrestre frequentemente permitem que os íons mergulhem na atmosfera, fazendo-a brilhar como uma lâmpada fluorescente. Isso constitui a célebre aurora boreal. Além da declinação magnética, a configuração do campo magnético causa outro efeito, a inclinação magnética. A agulha da bússola não se mantém na horizontal, mas permanece inclinada. Essa inclinação
só pode ser vista com a utilização de bússolas especiais. A inclinação magnética é mais acentuada nas regiões de maior latitude, próximo aos polos magnéticos. Enquanto em São Paulo ela é de cerca de 20 graus, com o polo norte da bússola apontado para cima. Perto dos polos magnéticos, essa inclinação é próxima de 90 graus, pois nessas regiões a direção do campo magnético é praticamente vertical. As diversas propriedades magnéticas das rochas subsuperficiais podem causar alterações no campo magnético terrestre de um lugar para outro. Além disso, podemos notar no mesmo local de época para outra variações magnéticas bastante evidentes. Medições feitas num determinado lugar durante um longo período de tempo mostram que o campo magnético sofreu tanto mudanças rápidas, algumas vezes cíclicas, quanto mudanças lentas. Entretanto, a velocidade da variação é imprevisível, já que nem a intensidade nem a direção das variações são constantes. Os polos magnéticos vêm mudando sua localização no decorrer do tempo. A figura mostra a posição